A paz do Senhor para todos. Vou deixar um texto para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 12, que diz o seguinte: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. É interessante esse texto, porque temos um encontro de Jesus com um homem, e o texto fala que esse homem era um leproso. A lepra, nos dias de Jesus, era uma doença a qual todos aqueles que adquiriam ela era convidado a se retirar da sociedade. Não podia participar das reuniões solenes. Então, ser leproso aqui é ser considerado um morto. E a gente lê todo o procedimento lá em Levítico capítulo 13, 14 e até o 15, Nós temos lá as informações de como se procedia quando alguém era detectado com essa praga chamada de a praga de lepra. Só que agora esse homem está diante de Jesus e ele está dizendo: Senhor, se quiseres, o Senhor pode purificar-me. A lepra desse homem era uma doença que não tinha cura. Ele estava em um estado de doença avançado. Mas ele está dizendo: Senhor, basta o Senhor querer. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar. A medicina não resolve meu problema, mas se o Senhor quiser, o Senhor é mais poderoso do que essa doença que eu tenho. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar ou limpar. É interessante que esse homem não pede para ser curado, ele pede para ser limpo. Porque se ele pede cura, ele vai estar apenas preocupado com o seu corpo, com a sua pele, com as feridas abertas no seu corpo. Mas quando ele fala que o Senhor, se quiser, pode limpar ele aqui estava preocupado com a sua alma, porque o leproso aqui era considerado um imundo, rejeitado por Deus. Não participava dos cultos, não oferecia o sacrifício, não oferecia sua oferta, não podia entrar no templo para cultuar. Então esse homem está dizendo: Senhor, eu quero a minha comunhão. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar de novo a minha comunhão com Deus. A graça, o favor de Deus. Eu quero a graça, eu quero o favor de Deus. Eu sou um imundo, eu sou impuro. Eu sou considerado morto. Deus não está olhando para mim. E a gente continua lendo a história. O versículo 13 diz que Jesus estende a mão para ele e o toca. Essa expressão tocar no original aqui fala de abraço. Então Jesus se vira para o leproso e o abraça. Isso aqui, irmãos, é muito lindo, é interessante esse ato de Jesus, porque há tempos ninguém se voltava para ele a não ser para o apedrejar, porque se ele saísse do arraial dos imundos, viesse para o meio do povo e as pessoas vissem ele andando, poderiam o apedrejar. Se as pessoas vissem ele fora do arraial dos imundos ali, ele poderia ser apedrejado. Então Jesus se vira para ele e o abraça, como que tratando a alma desse homem, que há muito tempo ele não recebia um abraço. E a grande pergunta aqui é: por que Jesus o abraça? Por que Jesus não o rejeita como os outros? Por que Jesus o abraça? Marcos, capítulo de número 1, versículo 42, diz que Jesus vai ser movido pela compaixão. Jesus aqui entende o sofrimento, Jesus aqui entende a aflição desse homem
E movido de íntima compaixão, como diz Marcos capítulo 1, versículo 42, diz que Jesus o abraça. A compaixão de Jesus fez com que ele abraçasse, ele não rejeitou, ele abraçou esse homem. E quando Jesus o abraça, ele diz: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Veja que algo que não tinha cura, não tinha solução, Jesus resolveu, Jesus solucionou o problema daquele homem. E quando a gente lê o versículo de número 14, Jesus diz assim: agora você vai até o sacerdote para oferecer o sacrifício que Moisés ordenou lá de Levítico capítulo 15, para que sirva de testemunho. Isso aqui é lindo demais, né? Jesus ajudou aquele homem, sarou aquele homem, solucionou o problema daquele homem e falou para ele: agora você vai fazer o sacrifício para que a sua vida seja um testemunho. Jesus estava dizendo para aquele homem o seguinte: todos sabiam do seu estado, todos sabiam quem você era um leproso, rejeitado, mas agora você é um homem limpo, curado, liberto. E a sua vida será uma pregação, a sua vida será uma mensagem. Todos vão ver o agir, todos vão ver o milagre, a sua vida será um testemunho vivo. E isso é o Evangelho. Nós éramos leprosos, mortos nos nossos pecados, mas Jesus, pela sua compaixão, nos abraçou, nos deu um banho de sangue, perdoou nossos pecados, limpou as nossas feridas espirituais, e agora nós somos um testemunho vivo. As pessoas olham para a nossa vida e realmente vê que aconteceu um grande milagre, né? E é isso que eu quero apresentar nesse vídeo, o Evangelho. Para você que está pensando que não tem jeito mais para a sua vida, que é o seu fim, que está tudo acabado, quero dizer para você que o Evangelho te abraça e te limpa. Ele quer transformar a sua vida e fazer da sua vida um testemunho. Então, seja abraçado pelo Evangelho. Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.